vamos, então, conversar um pouco mais, assim, sobre o contexto mais clínico, entender um pouco melhor sobre alguns transtornos, né, e como que se dá esse contexto, o que que a gente sabe sobre as funções que estariam aí prejudicadas dentro de cada quadro. Eu não trouxe, sinceramente, algum estudo de caso, mas eu trouxe a teoria, o embasamento, que a gente possa pensar um pouco sobre uma série de possibilidades aí, de questões que podem ajudar vocês na clínica também, porque nem que seja para aquilo que vocês já me disseram, que é para fazer o direcionamento do quadro, né? Porque às vezes a gente acaba não se dando conta e não percebendo que precisa de uma avaliação, que tem alguma coisa a mais aí acontecendo. Nós temos ainda que finalizar as funções neuropsicológicas sobre a percepção e sobre a praxia, então vou apresentar para vocês um pouquinho sobre isso inicialmente. Então, vamos conversar um pouquinho, né? Eu falei na semana passada sobre as várias funções neuropsicológicas e como que a gente, então, deveria estar atento a esse aspecto, né? Porque é como o neuropsicólogo muito trabalha. E com relação à neuropercepção, quando a gente pensa, né, uma região que é responsável pela percepção, e referente ao desenvolvimento do percepto, para nós é muito claro, estou te vendo agora, Thelma, para nós é muito claro essa questão da Gestalt, né? Então, quando a gente pensa um pouco sobre essa questão de figura e fundo, olhem, quando vocês olham essa espécie de taça aqui que eu estou mostrando para vocês, vocês conseguem ter uma impressão ou outra. Então, às vezes eu vejo de um jeito, às vezes eu vejo de outro, né? A mesma coisa aqui, numa outra imagem, várias perspectivas, né? Sim. E um sujeito que está com as suas capacidades mentais dentro do esperado vai observar isso que a Denise está observando. Talvez a gente tenha, em outras circunstâncias, alguém que está com algum tipo de dificuldade neuropsicológica vai observar diferente, não vai conseguir enxergar todos esses elementos que a Denise acabou de falar, né? Então, percepção tem relação com isso, assim, com como a gente percebe os elementos, né? Ó, aqui tem mais uma figura, aqui também. Aqui também. Então, o que seria esse processo de percepção, né? Também é um processo neuronal e que depende aí de todo o sistema integrado, normalmente relacionado à parte occipital e temporal e parietal também. Então, algum tipo de lesão, de dificuldade nesse processo vai mostrar para a gente alguma dificuldade de integrar os vários estímulos sensoriais aí para que a gente possa ver o todo, né? Pensando isso numa dificuldade central, né? A discriminação, então, desses estímulos, ela é interpretada baseado, claro, nas experiências, né, desse sujeito, desse indivíduo. Por isso que a questão cultural, uma série de coisas, tudo isso deve ser levado em consideração quando a gente está pensando em avaliar a percepção, tá? E aí nós temos a percepção visual, que é formada pelos olhos, né? E aí a gente tem essa tradução aí de imagem, impulso elétrico que os olhos conseguem captar, então é a percepção visual, a percepção auditiva, né, que é uma forma também da gente obter informação. Então a gente pode avaliar a percepção visual, a percepção auditiva, né, nesse processo de transmissão de som, uma percepção gustativa, onde o olfato agora, recentemente, com a pandemia, a gente teve essa questão da percepção gustativa alterada. Não sei se alguém teve Covid, né? E aí as pessoas diziam, o Covid traz algum tipo de malefício neurológico, assim, algum tipo de perda neurológica, ele acaba
ultrapassando a barreira hematoencefálica e acaba prejudicando, o vírus está lá dentro. E uma das coisas é a percepção gustativa. Aqui tem um modelo, mais ou menos, para mostrar para vocês, porque a percepção está muito relacionada aos órgãos dos sentidos, né? Então, ele está muito conectado, assim, com essa questão dos sentidos, do tato, do olfato, da visão, né? Do aspecto ali gustativo, né? Visual. Tem uma base, né, um processo grande, assim, se a gente for pensar sobre como isso funciona a nível cerebral e de como a gente detecta, então, esses aspectos. Ó, aqui aí vai mostrando um desenho sobre a detecção de odores, né, como que tem aí o bulbo olfatório, o nervo olfático, as áreas gustativas da língua. Quando a gente começa a psicologia, a gente estuda um pouquinho isso em neuroanatomia, né? A gente estuda lá as papilas gustativas, e aí como receptores para mandar essa informação para o cérebro. Enfim, né? Nós temos todo esse processo aí que faz uma mediação sobre a percepção. E quando a percepção está alterada num processo neurológico, a gente chama de agnosia. Tá? E aí a gente tem uma série de tipos de agnosias. A gente tem uma agnosia visual, onde a pessoa não consegue observar o objeto, e aí a gente não está falando sobre um déficit visual, né, periférico, a gente está falando de um déficit a nível cortical, ou seja, central. Então, normalmente, uma alteração de percepção que vem a nível central relacionado a como esse cérebro está funcionando. Nós temos uma simultagnosia, né, que a pessoa não consegue se atentar ao objeto ao mesmo tempo que ele aparece, então você perde um pouco a conexão, assim, um pouco relacionado a até uma certa desatenção, né? A gnosia espacial, que é essa relação que eu faço sobre o tempo e espaço, de novo, a forma como as coisas vão acontecendo, eu não me dou conta do que está acontecendo no meu entorno, que tempo eu estou, que momento é esse, né? A prosopagnosia, também é um outro nome que se dá para esse aspecto. E aí a gente tem agnosias aperceptivas, porque aí eles separam um pouco isso, que são vários tipos, agnosias associativas, aperceptivas, a prosopagnosia, né? Você não consegue reconhecer o rosto das pessoas. A prosopagnosia tem relação com isso, você não consegue reconhecer o rosto das pessoas. A agnosia espacial também, que é uma certa, isso que eu estava falando para vocês, que é uma desorientação espacial. Tem a negligência também, você consegue enxergar uma parte do sujeito e não consegue enxergar o todo. Isso tudo são alterações do ponto de vista central. E aí nós temos um teste que chama figuras de Rey, e ele na verdade, são figuras complexas, e aí a gente chama mais especificamente figura de Rey, né? Se alguém quiser depois trabalhar ou quiser aprender como faz a aplicação, a gente solicita que esse sujeito faça, então, a cópia de uma figura complexa, que são formas geométricas, né? Então, você apresenta para ele essa figura é uma figura inteira que tem um processo viso-construtivo complexo, você tem que planejar, pensar, e é justamente essa figura que estou projetando aqui para vocês, né, que tem uma série de, podemos pensar assim, de mecanismos geométricos, e aí esse sujeito vai apresentar, vai fazer a cópia desse desenho. E é um jeito da gente observar a percepção, né? Eu tenho esse teste, e pensando no processo da dislexia, por exemplo, né, normalmente eles têm uma relação ali com uma disfunção de percepção, né, de percepção dos elementos, de distorção de forma,
né, ou de não conseguir memorizar aquela informação. Então, muitas vezes, quando você pede para uma criança fazer as figuras de rei, você percebe, às vezes, que está completamente virada, ela enxerga completamente de outra forma. Aqui, por exemplo, né, a gente tem um losango numa ponta, às vezes esse losango está do outro lado, né? Então, você percebe, assim, que esse aspecto da percepção está completamente desassociado daquilo que é a realidade, né? E depois que a gente faz a aplicação da parte de cópia, a gente solicita ao sujeito que ele faça também de memória. Então, passou lá um pouquinho, uns 3 minutos, você solicita que ele faça esse mesmo desenho, só que agora de memória, não mais de cópia. Ele vai desenhar aquilo que ele lembra sobre o que ele fez, né? E aí a gente avaliou percepção, no primeiro momento, que é a cópia, exatamente, e num segundo momento, a memória visual, tá? Que vai falar um pouco sobre praxia também. Aqui também precisa que a pessoa tenha condições de se dar conta dos elementos nos seus devidos lugares, né? Tem que ter uma questão de uma maturidade do ato motor, e isso também a gente vai ver depois em praxia. Aqui tem a ver com o reconhecimento tem 6 figuras, e aí a expressão de raiva, de tristeza, de susto, de alegria, de indiferença, né? E aí também tem sujeitos que vão ter dificuldades de poder observar isso quando tem alguma espécie de agnosia, né? Ou seja, essa alteração da percepção no nível central. Às vezes não reconhecer, né? Você mostra para o sujeito uma chave e ele acha que é um charuto, por exemplo, né? Qual é a relação que ele faz? Ó? Não consegue. Aqui também tem 3 figuras, 2 chaves, uma chave como sendo o ponto que norteia e um charuto e uma chave. Você mostra para o sujeito, ele não consegue fazer relação, como se ele não reconhecesse essa chave aqui como parecida com essa chave de baixo. Então, aqui são 2 carros também, do mesmo jeito, tem um carro para tentar identificar com um trem e um carro, e aí a pessoa pode não fazer esse reconhecimento dos objetos. E aqui um outro teste, que seriam vários elementos juntos, tem uma borboleta, um frasco, uma colher, um cálice, uma tesoura, né? Enfim, tudo junto, e aí o sujeito deveria reconhecer que tipo de objetos temos aqui, né? E aí, se você tem alteração de percepção, o sujeito não vai conseguir, tá? E aí, uma outra função neuropsicológica, gente, que nós temos chama praxia. Talvez vocês nunca tenham ouvido falar sobre esse termo, né? Mas a praxia é justamente o componente cognitivo do ato motor, do comportamento motor. Então, para eu abrir a porta, eu tenho que saber ir até essa porta e fazer o movimento de puxar a maçaneta, por exemplo, né? Para que eu consiga pegar um copo de plástico na mão e saber dosar a força que eu vou pôr no copo para que aquela água não espirre, não saia, eu tenho que ter um controle práxico, né? Porque eu preciso saber dosar esse comportamento motor. Então, a praxia tem relação com todo esse aspecto relacionado ao ato motor em si, né? E aí a gente tem, nos transtornos do neurodesenvolvimento, nós temos aí a dispraxia, né? Que é essa criança que não tem esse controle motor e aí vai muitas vezes apresentar algum tipo de dificuldade até mesmo fonoaudiológica, não vai conseguir articular, porque quando a gente pensa em linguagem, a gente está pensando tanto no âmbito de aprendizagem, do como eu me expresso e do como eu compreendo, mas eu tenho um componente motor da voz, eu preciso fazer existem componentes musculares aqui, né, para que a minha voz saia, então que tenha som.
Então, a gente pode pensar numa apraxia de fala, que isso é bem comum, às vezes a criança não consegue, né? Você vê, às vezes, tentando falar, né? Fica nessa coisa assim, e não consegue, porque justamente não tem essa possibilidade de controle mais fonoarticulatório, que eles falam, né? Ou a gente tem os transtornos do desenvolvimento da coordenação, que também está dentro aí dos transtornos da neuroaprendizagem, né? Transtornos do neurodesenvolvimento, que tem relação com essa dificuldade de coordenação mesmo, né? Teve uma criança que eu lembro que ela chegou para mim com uma suspeita de deficiência intelectual, que ela não estava acompanhando na escola o suficiente, né? Ao longo do processo, a gente ficou muito. Nós suspeitamos de TE, de um quadro de autismo, porque ela apresentava assim, um comportamento muito restrito, mais fechado, né? Não queria muito interagir, mas ao passo que nós fomos conhecendo, ele foi se permitindo, e aí eu percebi que tinha uma questão mesmo de uma superproteção e tal, que fez com que ele fosse interagindo mais, né? E aí, para a gente poder descartar a deficiência intelectual, eu tinha 5 anos para 6. Não tinha 6 anos ainda quando a gente finalizou a avaliação, tinha 5 anos. Eu apliquei um teste que é o SOM-R, que é um teste, claro, mais uma série de outros testes, mas o SOM-R foi um instrumento muito importante, porque ele também dá um índice de QI, né? Só que ele é um teste para crianças menores, de 2 anos e meio até 7. E o VISC, né? Que é o padrão ouro para avaliar a inteligência, ele é a partir de 6 anos. Então, a gente aplicou esse por ter uma faixa etária de crianças pré-escolares, e nos testes relacionados ao aspecto, todos os testes de inteligência, o SOM-R tem 4 subtestes, e aí eu apliquei os 4. Os 3 primeiros, ele foi super bem, tem um de percepção, tem outro relacionado à construção mesmo, mais de raciocínio cognitivo, tem de linguagem, e aí tem um que é de praxia, que é justamente você juntar alguns pontos, você tem que fazer alguns desenhos e juntar alguns pontos. E era muito difícil, no nível assim que de 5 anos ele não conseguia fazer um triângulo, sabe? E ele sofria muito com isso, assim. Eu lembro de pedir para ele, vamos tentar, né? E ele dizia assim, eu não consigo, e chorar, né? E aí, claro, depois eu não continuei, até falei para a mãe, né, de que eu queria que ela tentasse com ele, se ele conseguiria fazer algum desenho de forma geométrica em casa, para ver como é que era, e ela também não conseguiu. Então, era muito claro que tinha ali uma questão prática, né? Isso pode depois, se a gente for olhar na literatura, né? Pode ter uma relação depois com o aspecto de algum transtorno de aprendizagem, por exemplo. Né? Foi uma das coisas que, então, a gente identificou, um transtorno de coordenação, né? E solicitando uma reavaliação dentro de um determinado tempo, para ver como é que ele ia também se desenvolver aí no aspecto pedagógico. E aí está dizendo aqui, ó, a dispraxia é um dos principais sintomas em crianças com transtorno de aprendizagem, né? E se inicia na infância, se manifesta normalmente com atraso ou um retardo nesse processo de aprendizagem, mas não é um atraso global, normalmente vai ser um atraso específico. Agora, num quadro de deficiência intelectual, por exemplo, a gente pode ter essa questão do atraso, né? Relacionado à praxia, porque essa criança vai ter dificuldade em várias funções neuropsicológicas, e uma delas é o aspecto da praxia, por exemplo, né?
E aí, normalmente, na infância, a gente chama de dispraxia, né? E aí, no adulto, a gente vai chamar de apraxia, porque a dispraxia é porque ele não conseguiu aprender esse processo. E na apraxia é aquele sujeito que tinha condições, conseguia, e depois perdeu, né? Perdeu essa função. Então, vai ser uma criança que vai ter dificuldade para iniciar o ato motor, às vezes para falar, para usar uma tesoura, para botar uma camisa, amarrar cadarço, correr, chutar, né? Vai ter todo esse processo assim um pouco mais lento. Nós temos vários tipos de praxia. Nós temos aí nós estamos falando de praxias, que seriam as apraxias, já pensando no adulto, né? Alguém que adquiriu uma apraxia, um quadro de apraxia. Nós temos a apraxia dinâmica, que é de marcha, então ele tem dificuldade na marcha. Uma idiomotora, a apraxia, ela é muito presente nos quadros de Parkinson, por exemplo, né? Vocês podem observar que no quadro de Parkinson eles perdem essa capacidade do controle motor, né? Você pega um copo de água para a pessoa com Parkinson, ele vai muitas vezes mexer, vai ter dificuldade de controle. A gente tem a apraxia idiomotora, que é de se vestir, a ideatória, que é bucofacial, que é justamente de articular isso que eu estou falando, a nossa comunicação, né? Tem uma apraxia construtiva ou visoconstrutiva, que tem mais relação com a percepção dos elementos, tá? E aí tem a apraxia também de linguagem, que é desse aspecto mais relacionado à fono que eu falei para vocês, né? Aqui a gente tem um pouquinho falando sobre cada uma, né? A bucofacial, incapacidade de realizar os movimentos voluntários de deglutição, movimentos voluntários da língua, então, lamber os lábios, soprar um fósforo, né? Soprar a vela, isso é difícil para esse sujeito. Normalmente essa praxia de marcha, o sujeito ele tem um déficit na marcha e não dá para ser explicado por fraqueza, por perda sensorial ou por alguma incoordenação motora. Então a marcha normalmente é mais lenta, né? E normalmente a piora é progressiva. E nos casos mais graves, essa questão da marcha, os pacientes são incapazes de dar um passo, como se os pés estivessem colados no chão. Então, assim a gente entende, né, que um sujeito apráxico, né, ou dispráxico, ele pode, um movimento pode ser realizado automaticamente, mas não voluntariamente, né, é difícil para ele, assim, então, às vezes, se for no automático, ele até consegue, mas se ele precisa pensar sobre aquele movimento, ele vai ter dificuldade de execução, né? Então, normalmente, os movimentos mais complexos ficam aí mais dificultados, né? O importante é que vocês entendam que a praxia existe e que essas alterações, elas dizem respeito ao sistema nervoso central, né? Isso é bem importante para que vocês também vão observando aí na prática de vocês, né? A pessoa apráxica, ele demonstra nas suas tentativas de falar que tem clara em sua mente a palavra que ele quer emitir, mas ele não é capaz de realizar a programação de posturas específicas dos órgãos fonoarticulatórios. Então, na verdade, ele sabe o que ele quer dizer, ele compreende, ele quer se expressar, mas ele tem dificuldade de produzir os sons na ordem, na sequência adequada, na articulação de fala. O autismo tem, em alguns momentos, uma dificuldade práxica. Pode acontecer de a gente perceber assim, uma certa alteração práxica também, tá? E aí a gente entende uma coisa importante da praxia, é como, por exemplo, quando a gente fala da percepção, a agnosia
é uma falha no processamento neurológico, não é visual, é neurológico, né? E a mesma coisa aqui na praxia, não é uma fraqueza muscular, é o cérebro que não manda essa informação. Tá? Então, não é que eu tenho uma fraqueza nas pernas e eu não consigo andar, né? Eu tenho um senhor que eu atendo lá no meu trabalho, e ele começou com isso, assim, ele foi perdendo função motora, a gente tem até dúvida se ele está com um quadro degenerativo, fez uso de álcool muito tempo, né, e aí fez aí um quadro inflamatório, né, neurológico, e eles até diagnosticaram como síndrome de Guillain-Barré, que é uma síndrome que ele tem um quadro que parece degenerativo, mas depois você avalia e vê que foi por conta de algum tipo de medicamento, alguma condição de inflamação neurológica, o álcool pode também prejudicar nesse sentido, e aí o sujeito consegue recuperar, só que esse senhor está recuperando muito pouco, então a gente tem um pouco de suspeita de que talvez ele esteja com um quadro degenerativo. E ele foi perdendo justamente essa força, esse controle. Ele dizia para mim, eu fui perdendo as minhas pernas, a força das minhas pernas, né? Mas não, você sabe que é um processo que não é a força da perna, você vai perdendo função neurológica, e aí você não consegue mais comandar, coordenar essa função, né? Ó, aqui está dizendo que a praxia, né, a disfunção, a dispraxia, ela pode estar presente no autismo, né, mas não em todas as crianças. Então, isso pode acontecer, principalmente a praxia de fala ou a dispraxia de fala, né, como a gente pode querer chamar, essa dificuldade de se comunicar, todo esse processo pode ter relação também com esse aspecto da praxia, né? Aqui tem um teste bem interessante, olha, você pode até fazer, Denise, com a sua mãe, o teste do desenho do relógio. A gente pede para a pessoa fazer o desenho de um relógio, e aí você diz para ela colocar 11h10, né? 11h10, marcar o ponteiro ali. E aí você vê aqui, ó, se você vai observando, aqui tem uma estrutura, né, cerebral, e olha como ela vai se abrindo, vai perdendo neurônio. Ó. Aqui está bem fechadinho, cheio de neurônio, aqui está bem mais razoável, e aqui ó, você tem várias falhas ó, neuronais, né? E aí você percebe o desenho do relógio, de como era, como foi, como ficou. Olha aqui, ó, uma alteração práxica. Né? A pessoa não consegue mais fazer desenvolver esse desenho, porque ela não consegue mais acessar como é que é mesmo o desenho, como é que é a hora, e aí você pede para ela fazer 11h10, é difícil para ela associar onde tá o 11 até vai, mas depois associar o 10, que é o 2, não é tão simples, né? Então, é um teste bastante usado também, assim, para avaliar percepção, para avaliar planejamento, para avaliar praxia, né? Pode ser bem interessante. No JPL. Você roubou. Emprestado. O truque é levar para o carro como se você fosse um dono. Com licença. A Amy está na lavanderia no meio de um divertido dilema. Eu não quero percloroetileno e não gosto de éter glicólico. Entenderam? Ela disse que do éter glicólico ela não gosta. É um impasse afetivo. Versão brasileira Cinevídeo. L-O-L. Quem é ele? A namorada dele. O Sheldon tem namorada? Ela não é minha namorada. Há quanto tempo isso tá rolando? 4 meses. Ela não é minha namorada. Então, há 4 meses eu pergunto quais as novidades e você nunca pensou em dizer que o Sheldon tem uma namorada. Ela não é minha namorada. Como se conheceram?
Raj e eu inscrevemos o Sheldon num site de namoro e a busca mostrou a Amy Farrah Fowler. Chamamos eles de Shane. Shame! Adorei esse negócio de shame! Muito bem. Prestem atenção todos. Sim, eu tenho uma amiga chamada Amy Farrah Fowler. Sim, ela é uma fêmea. Sim, nós nos comunicamos diariamente, mas não, ela não é minha namorada. Tá bem, então, vocês conversam sobre o quê? Bom, meu trabalho em física, o trabalho dela em neurobiologia e, mais recentemente, a possibilidade de termos um filho juntos. Ai, obrigada. Espera um pouco, um filho? Você nunca vê essa garota, você só manda e-mails, torpedos e tweets. Como está pensando em ter um filho com ela? Amy observou um dia desses que nós dois temos um material genético com o potencial de produzir a primeira linhagem de seres humanos supremos benignos responsáveis por guiar a humanidade para um futuro promissor. Os historiadores do futuro vão nos condenar por não aproveitar a oportunidade para matar o Sheldon. Tá bom, eu tenho uma pergunta. Sim, Penny. Você não gosta que as pessoas te toquem? Como é que você vai transar? Mas pra que eu ia querer transar? Ai, lindinho, a sua mãe não teve essa conversa com você? Sabe, quando o seu piu-piu começou a crescer, lembra? Eu estou ciente da forma como os humanos costumam se reproduzir, que é confusa, anti-higiênica e, com base em ser seu vizinho há 3 anos, envolve apelos ruidosos e desnecessários a uma deidade. Isso, exatamente. O seguinte, se Amy e eu escolhermos trazer uma nova vida para o mundo, isso vai ser feito numa clínica, por experts em fertilidade num laboratório com placas PET. O que me lembra, você tem quadris largos e um certo vigor à base de milho. Seu útero está disponível para aluguel? Ainda está curtindo o Shane? Olha, Sheldon, antes de correr para a clínica de fertilidade, você não acha melhor, de repente, poxa, sei lá, quem sabe passar um tempo com essa garota? Quer dizer namorar? É. Não posso namorar a Amy. Por que não? Porque ela não é minha namorada. Olha, não pensa nela como namorada. Pensa em conhecer melhor a futura mãe dos seus filhos. Eu não tinha pensado nisso. Acho que ela vai querer ter acesso à nossa prole. Você acha que eu não posso atingir a intimidade necessária via mensagens de texto? Acho que não. Parece que as companhias telefônicas têm mentido para mim. Vocês se deram conta desse vídeo? Gostaram? É bem engraçado, né? É um barato, Sheldon. Um cara super inteligente, com altas habilidades, mas assim, com muita dificuldade de vínculo e relação. O que vocês veem ali?